Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais uma live dessa semana que eu tô fazendo essa motivação para você. Eu tô fazendo uma semana especial do inglês para você colocar essa ideia fixa na sua cabeça de que 2023 vai ser o ano que você vai aprender esse idioma maravilhoso. Então eu já tô começando nessa última semana de 2022 essa série de lives. Vão ser lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, 3 lives por dia, de manhã, de tarde e de noite. E eu espero que vocês estejam sempre aqui comigo. Como o Rodrigo, que está aqui, já mandou um boa noite. Fala, Rodrigo, beleza? Então, vamos chegando mais. Vai dando like nessa live para dar uma moral. Me ajuda aí a divulgar essa live para mais pessoas. E assim a gente vai ter uma comunidade de pessoas que em 2023 vão buscar a fluência em inglês. Eu usei aqui no começo da live a palavra motivação, porque justamente esse é o tema da live dessa noite. A gente vai falar sobre a motivação certa para você aprender inglês. Estou vendo o Lucas aqui, meu aluno, mandou Merry Christmas. Merry Christmas, Lucas. Eu vi que você mandou um direct, mas eu não consegui responder todo mundo ainda. Pessoal dando uma boa noite aqui, dando um like na live. Então vamos lá, vou falar sobre a motivação correta para você aprender inglês. Como assim a motivação correta? Porque tem pessoas que tem essa questão da motivação, elas acabam se enganando nessa questão da motivação, né? Você vai ver que eu vou até dizer que, na verdade, a motivação não é a melhor ferramenta para você aprender inglês. Você não pode dizer, eu estou estudando porque eu estou motivado a aprender inglês. E eu vou já te dizer o porquê disso, porque você não deve depender apenas de motivação, certo? Então vamos lá, começando pessoal, dá um like na live aí, tem o botãozinho aqui do like, ó, aqui embaixo, você pode apertar quantas vezes você quiser e aí você vai ajudar a divulgar essa live para mais pessoas. Você pode também apertar no botão do aviãozinho aqui para encaminhar essa live para outras pessoas, para os seus contatos. Pode ser que tenha pessoas aí no seu Instagram que querem aprender inglês e você não sabe. Então você mandando essa live para ela, você vai ajudar mais pessoas, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar. A primeira coisa que você precisa saber, né? Qual é a motivação que você precisa ter para aprender inglês? A minha motivação, quando eu iniciei, eu queria entender as histórias dos jogos de videogame que eu jogava e eu queria também entender as músicas que eu ouvia, né? Eu queria entender, era mais fácil porque eu poderia pegar a letra na internet, mas eu queria conseguir acompanhar, conseguir cantar aquelas músicas. Então essas são as minhas duas motivações: entender a história dos jogos e entender as músicas, também conseguir cantar junto, certo? Então a motivação, ela deve ser o seu passo inicial, mas você não deve depender da sua motivação. Por quê? Porque motivação passa. Você começa a fazer motivado e aí depois, com o passar do tempo, você já começa a esquecer o porquê você iniciou essa atividade, né? O problema das atividades de longo prazo, como é aprender outro idioma, é que a motivação vai se perdendo com o tempo, né? Então, por exemplo, quando você quer, vamos supor, você está motivado para comer alguma coisa diferente, você vai abrir o seu celular, tem um aplicativo, o iFood, e você vai pedir uma comida. Então, vamos dizer assim, é uma motivação que você consegue resolver ali instantaneamente. Talvez, se você estivesse programando isso, não, amanhã ou depois de amanhã, no final de semana, eu acho que eu vou comer um hambúrguer, eu acho que eu vou comer uma pizza. Se você planeja esse tipo de coisa, pode ser que chegando no dia você desista. Você vai falar, não, pensando bem, acho que eu não vou comer isso não faz muito bem para a saúde, ou então eu vou economizar dinheiro, não vou gastar. Então a motivação com o tempo ela vai se deteriorando, ela vai diminuindo, você percebe? Até mesmo para coisas como, por exemplo, comer um lanche, né? Comer uma coisa diferente. A Raquel tá mandando oi, hey Raquel, how are you? Então a gente não pode depender única e exclusivamente de motivação. E isso eu estou dando um exemplo aqui para vocês, por exemplo, de você planejar alguma coisa no final de semana. Agora você imagina uma coisa como aprender inglês, que você vai precisar pelo menos de 1 ano para aprender inglês, né? Então a motivação não vai bastar, você vai precisar de muito mais do que isso, certo? Outro exemplo também, você pode pensar, quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Você marca alguma coisa com um amigo, sabe quando você encontra a pessoa na rua e aí fazia muito tempo que você não via aquele amigo, você fala, pô meu, que saudade, que bom te reencontrar, vamos marcar para fazer alguma coisa, né? Quem nunca fez isso? A pessoa fala, pô, vamos, que tal no semana que vem, né? No final do mês, vamos fazer tal coisa, vamos se encontrar, vamos num bar e tal.
E aí você fala, não, beleza, vamos sim. E aí quando vai chegando próximo do dia, você vai pensando, pô, por que eu combinei isso, cara? Pô, não tô afim de sair de casa, quero ficar em casa, não tô com vontade, né? Quem nunca passou por isso? Então, por quê? Porque aquela motivação inicial, você encontra a pessoa que você gosta, você quer estar junto com aquela pessoa, aquela motivação, ela vai se perdendo com o tempo esfria as coisas, né? Então, você marca um compromisso pro final de semana, pro final do mês, quando chega perto da data, você fica, pô, não devia ter marcado, tô afim de ficar em casa, não tô afim de sair, né? Então, não se pode confiar na motivação para coisas de longo prazo. Para coisas de longo prazo, você deve confiar na disciplina. É isso, essa é a palavra-chave. Você precisa ser disciplinado para conseguir aprender inglês, né? Se você for pensar, por exemplo, na faculdade, que em média você vai levar 4 anos para concluir uma faculdade. Você pode começar motivado, especialmente se você está fazendo uma coisa que é a sua paixão, né? Então, sei lá, o pessoal que, eu dei o exemplo hoje de manhã, o pessoal que estuda moda, né? Geralmente esse tipo de faculdade, esse tipo de curso é de pessoas que têm paixão por essa coisa, né? Quem estuda arquitetura, então são pessoas que sempre tiveram esse sonho, até mesmo a medicina, né? As pessoas sonham em ser médicos, então você começa motivado com aquilo. Mas a faculdade é uma coisa que vai durar 4 anos pelo menos, né? Você vai ter vários obstáculos durante esse percurso, né? Você vai ter provas dificílimas, você vai ter o TCC, você vai ter diversos trabalhos, você vai ter até mesmo a preguiça de acordar cedo, né? De repente se você faz faculdade de manhã, ou então a preguiça de ir para a faculdade no final do dia, à noite, depois de um dia cansativo de trabalho. Então, com o passar do tempo, a sua motivação inicial, ela se perde. Você acaba às vezes até esquecendo, pô, por que eu comecei essa faculdade mesmo, né? Claro, se for uma coisa maior, é mais difícil a gente esquecer, mas é possível que em alguns períodos você se esqueça o porquê você está se sujeitando àquilo, né? Porque é uma tortura você se comprometer por 4 anos em estar sempre no mesmo lugar, no mesmo horário e fazer todas as atividades necessárias para isso. É uma coisa torturante. Então você precisa sempre tá lembrando o porquê você fez isso, né? Então a motivação ela se perde e você conta mais com a disciplina. Para você ir para a faculdade todo dia, sempre naquele horário, fazer as atividades do jeito que tem que ser feito, você precisa ser disciplinado. Então você começa a contar com a disciplina. Você para de fazer, às vezes, vamos dizer assim, você para de fazer a faculdade pela paixão, né? Porque a profissão você só vai exercer depois que você terminar a faculdade. Você para com a motivação e você começa com a disciplina. Então você vai, vamos dizer assim, você vai na força do ódio, né? Você vai para a faculdade, faz o que tem que ser feito, e aí só depois, quando você está formado, trabalhando na área, que você recupera a paixão, né, pela sua profissão, você recupera aquela coisa, né, aquela chama que te fez iniciar na sua área, que te fez iniciar aquela faculdade, certo? Tô vendo aqui, a Nelma tá falando, eu estou tentando falar inglês, já tem 2 anos e não consigo. E aí eu imagino que, Nelma, que fica difícil, né, a gente manter a motivação, né? Principalmente porque, como você falou, você não está conseguindo. Se já é difícil, até às vezes quando a gente está vendo resultados de manter a motivação, imagina quando o resultado não vem. Né? Mas para isso, Nelma, para isso que eu estou aqui e a gente está fazendo essa série de lives. Então estaremos aqui toda essa semana, na semana que vem também, e a gente está aqui com esse objetivo de colocar o 2023 como o ano em que você vai aprender inglês, né? Na live que eu fiz hoje, na hora do almoço, eu estava falando justamente sobre a prioridade, né? Sobre você priorizar o inglês, colocar ele como seu plano para 2023 e como você não pode procrastinar esse plano, né? Porque se você entrar com esse pensamento de eu vou tentar aprender inglês esse ano, mas agora tá carnaval no começo do ano, depois tem a Páscoa, eu vou deixar mais pra frente. Se você tiver essa história de vou deixar mais pra frente na cabeça, você sempre vai procrastinar, né? E você vai passar sua vida inteira e você não conseguiu aprender o bendito do inglês, né? Então você tem que ter essa determinação de priorizar, falar, vai ser em 2023 a qualquer custo. Não aceito outra coisa, não aceito 2024, 2025, vai ser no ano que vem. Certo? Então por isso que a gente está aqui já começando desde agora, da última semana de 2022, para vocês começarem o ano que vem já determinados, com isso na cabeça. Vai ser agora, né? Vai ser nesse ano, não tem jeito, não aceito outra data. Certo? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Quero falar um pouquinho sobre força de vontade, né? Porque a motivação tem a ver com força de vontade. Você começa uma atividade motivado, você começa com força de vontade. O problema de você depender da força de vontade é que a vontade termina quando a força termina.
né? Então aquilo que eu já falei, você começa uma atividade cheio de vontade, cheio de motivação, cheio de energia, inclusive, de energia física, né? E com o passar do tempo isso vai ficando mais difícil, né? Você vai ver que você vai separar alguns dias específicos e horários da sua vida para estudar inglês. A princípio isso vai ser fácil. Vamos supor, você separa segunda, quarta e sexta. São os dias que você vai estudar inglês. Você vai estudar sempre às 8h30 da noite, que é o horário que a gente está fazendo essa live aqui. No começo é simples. Você vai ver, toda segunda, quarta e sexta é fácil. Você vai no piloto automático. Você senta, pega o seu material e começa a estudar inglês. Depois de algumas semanas, começa a ficar um pouco mais custoso, né? Você lembra que você tem que estudar e você já não tem mais muita vontade, né? Então a sua força de vontade vai diminuindo, né? Conforme a sua força diminui, a sua vontade diminui também. Então, da mesma forma que você não pode depender de motivação, você não pode também depender de força de vontade. Novamente, você precisa de disciplina. Porém, só a disciplina não basta, porque até mesmo a disciplina vai se dissipando com o tempo se você não tem o principal. O principal é objetivos diários, né? Se você já assistiu alguma live minha, alguma aula minha anteriormente, você já me viu falar sobre isso várias vezes, né? O nosso cérebro, ele funciona com estímulos, não é estímulos a palavra que eu estou procurando, vamos dizer assim, com recompensas, né? Com recompensas de curto prazo. Eu faço uma atividade agora, eu vejo uma recompensa na hora, né? Por que a gente é viciado, por exemplo, em assistir séries, né? Porque você tem uma recompensa imediata, você está procurando um momento de lazer, aí você seleciona a atividade, no caso é assistir uma série, você começa a assistir e você tem um prazer instantâneo. Não é que você está assistindo a série agora e o seu prazer vem amanhã. Não, o prazer vem agora. Você curte assistir agora, no momento que você está assistindo a série, né? Isso para qualquer atividade de lazer que você esteja fazendo. Você consegue fazer aquela atividade e se manter frequente. Às vezes a gente assiste um episódio de uma série atrás da outra, porque você está sendo estimulado ali. É prazer imediato o tempo inteiro, né? Prazer instantâneo. O nosso cérebro funciona dessa forma. Ele precisa entender, ele precisa ver prazer, precisa ver sentido na atividade que você está fazendo para que ele consiga manter isso no longo prazo. Então, se você pensar, na hora que você for estudar, você vai pensar, eu vou estudar porque daqui a um ano eu quero fazer a viagem que eu já planejei, que eu já até comprei. Essa motivação, ela é uma motivação de longo prazo. Ela não vai te manter frequente nos estudos com o passar do tempo. Se manter, vai manter de uma forma muito custosa. Você vai ver que vai ser muito difícil. Mesmo pensando, eu preciso estudar inglês porque tem a viagem, mas vai ser muito custoso. Você vai ficar com muita preguiça de estudar, você vai ficar com muita pouca vontade de estudar. Por quê? Porque você não tem uma recompensa diária. Você está fazendo agora, você está plantando agora para colher daqui a um ano, na viagem que você vai fazer. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer um hack, vamos dizer assim, você vai dar uma sabotada no seu psicológico, para que você veja valor imediato no que você está fazendo. Ou seja, você vai colocar uma meta diária. Eu estou estudando inglês hoje porque hoje eu quero aprender 10 palavras novas. E aí ao final do seu estudo, quando você tiver aprendido essas 10 palavras novas, no dia de hoje, você vai sentir essa sensação de prazer, de tarefa cumprida, né? Por exemplo, se vocês têm uma agenda, se você tem um checklist de coisas que você faz no dia, assim como eu tenho, você deve sentir aquele prazer toda hora que você conclui uma atividade, mesmo que seja uma atividade chata, né? Então eu coloco lá na minha rotina, sei lá, arrumar a cama de manhã, né? Depois que eu vou lá, acordo e arrumo minha cama e eu risco aquela atividade da minha agenda, dá uma sensação de prazer, por mais que eu tenha feito uma atividade chata, né? Uma outra coisa, deixa eu pensar uma coisa não muito prazerosa que eu faço no meu dia. Por exemplo, até mesmo uma refeição, né? Então, eu como várias vezes no dia, né? Eu tô sempre com fome, como o tempo todo, tenho muito apetite. Então, às vezes você tá fazendo uma coisa e você tem que interromper para comer, né? Então, tomar o café da tarde, por exemplo. Às vezes eu tô no trabalho aqui de tarde, é o horário que eu mais produzo, preparo aula, preparo conteúdo para postar, e aí tem que parar para tomar um café, né? Então às vezes você não quer, você está no embalo daquela atividade, você não quer parar, mas depois que você vai lá, você faz o que você tem que fazer e você risca, né, essa atividade do seu dia, do seu checklist, você sente aquela sensação de prazer, né? Uma outra coisa também, sei lá, ir para o trabalho.
né? Se você não trabalha em casa, eu trabalho de casa, mas vamos dizer que você trabalhe fora de casa. Quando você chega em casa, quando você concluiu essa atividade, né? Você sabe que foi a missão cumprida do dia, você sente aquela sensação de prazer. Então você precisa de objetivos diários e talvez até objetivos semanais, mensais com o inglês, né? Então você vai colocar, todo dia eu vou estudar e eu quero aprender 10 palavras novas e 10 frases novas, né? Ao final de uma semana, eu quero estar conseguindo falar sobre um assunto. Por exemplo, ao final de uma semana, eu quero ser capaz de falar sobre as coisas que eu como, né? Ao final da outra semana, eu quero ser capaz de descrever o que eu estou vestindo. No final da terceira semana, eu quero ser capaz de falar da minha família. Então você entende? Você está sempre colocando objetivos. Você nunca pode sentar na cadeira para estudar pelo hábito, né? Eu vou sentar aqui porque tem que estudar, então eu vou estudar. Não. Lógico, isso você também deve fazer, mas você deve fazer com um objetivo. Eu vou sentar porque eu preciso estudar e também eu quero aprender 10 palavras, 10 frases, eu quero melhorar a pronúncia, eu quero conseguir entender essa música hoje. Então você tem que ter um objetivo diário para quando terminar essa atividade você sentir aquela sensação de prazer. Eu estou feliz pelo conseguir fazer hoje. Hoje a missão está completa, né? Se você parar para pensar, é isso que as pessoas fazem na academia. Né, a gente que está aqui pelo Instagram, você deve acompanhar várias pessoas no seu Instagram. Sabe quando a pessoa posta foto na frente do espelho da academia dizendo tá pago? Você já viu isso, né? Com certeza você já viu alguém fazer isso no Instagram. Por que a pessoa faz isso? É só para mostrar para outra? Pode ser também, mas também porque essa sensação de missão cumprida, isso dá prazer instantâneo pra gente, né? Então isso mexe com hormônios, com fatores psicológicos, então você tem prazer imediato. Então isso é importante para a pessoa que faz isso, que posta fotinho no espelho, escreve tá pago, é importante para ela fazer isso, porque isso motiva ela pro dia seguinte, para voltar no outro dia, e no outro, e no outro, né? Então por isso que a gente faz, é uma forma simples e fácil de ter prazer imediato, né? Ter uma recompensa pelo trabalho que você acabou de fazer, né? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui do Luiz Felipe. Eu moro aqui na Irlanda, vai fazer 3 anos e até agora eu não sei falar em inglês. Então, Luiz, coloque esse plano para você em 2023. Nós estaremos juntos, estou fazendo essa série de lives aqui. Em breve eu vou fazer um evento no mês de fevereiro. Eu não ia anunciar isso agora, mas como já é a segunda mensagem parecida que está chegando aqui hoje, em fevereiro eu vou fazer um evento que vai ser bem legal. Eu vou passar um conteúdo essencial, eu vou entregar o ouro para você do que você tem que fazer para conseguir ficar fluente em 2023. Eu vou fazer esse evento lá na última semana de janeiro, na verdade, certo? Então já se programa aí para preparar. Em breve, daqui a 2 semanas mais ou menos, eu vou começar a abrir as inscrições para esse evento e você já precisa estar preparado com esse mindset de que 2023 você vai aprender inglês. Inclusive eu vou mostrar para você nesse evento o porquê que mesmo você estando há 3 anos num país onde o inglês é falado, você ainda não consegue falar inglês. Eu vou responder essa questão para você no evento, certo? Então você precisa estar lá, você não pode perder. Em breve, aí, nas próximas semanas, eu vou começar a anunciar as inscrições para esse evento. Lógico, o evento é gratuito e você vai poder participar aí pela internet mesmo, beleza? Deixa eu ver se tem mais uma mensagem de alguém aqui. Não, tô vendo aqui que o José Félix acabou de entrar, o meu aluno também. Fala, José! Deixa eu ver aqui. Chegou mais uma mensagem da Paty. Paty, quanto tempo? Tá sentindo a sua falta por aqui. Estudo inglês todos os dias de graça, tenho prazer em estudar inglês, mas não tenho condições de pagar desempregada por minha idade. Paty, é aquilo, você consegue, tendo disciplina, e ainda mais, a gente já conversou, eu sei da sua situação, né? Como você está desempregada, você também tem mais essa disponibilidade de tempo, isso pode ser uma motivação a mais para você, né? Se você está com dificuldade de se recolocar no mercado, de arrumar um emprego, você pode colocar isso como uma motivação, né? Eu vou estudar inglês porque eu preciso me recolocar no mercado. E se hoje, por causa da minha idade, é mais complicado achar um emprego, tendo o inglês, essa dificuldade praticamente é anulada, né? E aí você pode colocar isso também como uma meta diária. Cada dia que passa, cada dia que eu estudo, eu estou um passo mais próximo de atingir esse resultado que eu quero, de ser fluente, certo? Então, aqui, como eu estava dizendo, a gente precisa ter esses motivações diárias, né? Esses objetivos diários. E você pode também colocar isso, porque se o seu prazo é ficar fluente em inglês em
tantos anos, né, ou em um ano, como os alunos do meu método ficam, se esse é o seu prazo, você pode também colocar essas metas diárias. Ó, para esse um ano já se passou mais um dia, se passou 2 dias, eu estou 3 dias mais próximo de ficar fluente em inglês, né? Você precisa ter essa motivação. Então é isso, a nossa motivação ela é mantida através da rotina, através da disciplina e através das metas diárias. Eu coloco ali a minha meta para o dia de hoje e aí quando eu cumpro essa meta eu sinto esse prazer instantâneo de missão cumprida. Beleza? Antes de eu seguir aqui, deixa eu ver, o José Félix falou, opa, de volta ao Brasil por enquanto. Isso aí. Então o José Félix estava fazendo as aulas, né, no nosso curso lá do Canadá. Ele viaja bastante, né, a trabalho e consegue aí, né, dar um jeito com o inglês, mas como ele está fazendo o curso, a gente sempre conversa, né, e ele disse que tem essa dificuldade. Às vezes ele vai lá para fora, precisa do inglês no trabalho e tem essa dificuldade de se comunicar. Mas no caso dele a gente já está resolvendo o problema, porque ele é aluno do English Nonstop. Deixa eu ver aqui a Lia. Olha, a Lia voltou, hein? A Lia veio na live hoje do almoço, está aqui agora de noite. Estou vendo que ela está comprometida. Estou vendo uma pessoa aqui que ficará fluente em 2023. Preciso de um curso que me motive, uma metodologia que não seja maçante. Certo, Lia, a gente vai falar sobre isso no final de janeiro, quando a gente fazer esse evento que eu estou prometendo para vocês. Eu já vou anunciar o nome, tá bom? Não estou me contendo, vou anunciar o nome. O nome do evento vai ser 2023 Fluente. Então, no final de janeiro, nós faremos esse evento. Serão 3 aulas gratuitas que eu vou entregar para você o ouro. Eu vou mostrar para vocês qual é o erro que vocês estão cometendo, né? Para quem já está tentando aprender inglês há algum tempo. Por que a gente não consegue, como por exemplo o caso do Luiz, que está morando fora na Irlanda já há 3 anos e não consegue se comunicar em inglês. Eu vou dar um mapa do tesouro para vocês. Eu vou mostrar qual é o caminho certo, o que vocês precisam fazer para conseguir aprender inglês finalmente e ainda no ano de 2023, beleza? Inclusive eu vou falar sobre metodologia, né? Você está falando aqui de metodologia maçante, justamente esse é um ponto bem importante, né? É uma das coisas que eu vou falar, uma das coisas do porquê a gente não consegue aprender inglês, né? As metodologias. Então isso vai estar tudo lá no final de janeiro, hein? Daqui a 40 dias, mais ou menos, nem isso, né? 35 dias, mais ou menos, para esse evento. Mas eu vou anunciar as inscrições. Deixa eu ver, a Ruth está falando... Eu falo espanhol, estou aprendendo português e quero aprender inglês com um professor que fale português. Ah, então você não é brasileira. Olha só, temos até pessoas de países latino-americanos aqui, né? O Brasil também é latino-americano, mas eu quero dizer de língua hispânica, né? Me acompanhando aqui, que legal. Então, você encontrou, Ruth, aqui o professor de inglês que fala português. Fique comigo essa semana toda aqui, hein? Essa semana estaremos juntos todos os dias da semana, 3 vezes ao dia. Aí aqui quem disse qual é o seu nome aqui? Roberto, é isso? Tá dizendo, professor, preciso avançar no meu inglês. É isso que começaremos a fazer essa semana. Fica comigo, vou estar aqui todos os dias para ajudar vocês. Estava dormindo, não resisti, voltei. Isso aí, Lia, essa motivação que vai te levar lá. Aqui é meia-noite, olha só onde você está. Manda para mim aqui para eu saber em qual lugar do mundo você está. Sinto que às vezes travo no inglês, disse aqui o Roberto. Muito normal isso, Roberto, essa sensação de que está travando, de que você acha que sabe mais do que você consegue mostrar, né? Você fala, pô, meu inglês é melhor que isso, pode não ser perfeito, eu não sou fluente, mas eu sei que eu consigo falar mais que isso, mas na hora que eu tenho que falar eu não consigo. Por que isso acontece? Eu vou falar para vocês no 2023 Fluente. Hoje aqui a gente está no foco de motivação, né? Falando da motivação. Ó, o Antônio está aqui do Uruguai, colocou as bandeirinhas do Uruguai aqui. Fala, Antônio, mas me diz pra mim aí se você é brasileiro que está no Uruguai ou se você é um uruguaio. Ali está em Londres, ó, mais uma pessoa que está morando num país onde se fala inglês e não está conseguindo se comunicar, né? Roberto falou, quero fazer um curso com metodologia interessante que me atraia. Nós vamos falar sobre isso, Roberto, vamos falar sobre isso. Isso tem a ver com a motivação, né? Com o que eu estou falando aqui. Às vezes, mesmo com uma metodologia ruim, é lógico, o ideal, o cenário ideal, o mundo ideal é que a gente tenha um bom professor, uma boa metodologia, um bom curso, tudo do bom e do melhor, né? Mas muitas vezes esse não é o cenário que a gente tem, né? Muitas vezes a gente não tem uma dessas 3 coisas, ou às vezes nenhuma dessas 3 coisas, né? Mesmo assim, você precisa usar da disciplina e dos objetivos diários para você contornar essa situação. Vamos supor, eu estou estudando inglês, mas está de uma maneira meio chata aqui, não estou gostando muito da forma que eu estou fazendo, até estou tendo algum resultado, mas não estou curtindo, né?
De qualquer forma, você precisa persistir, você precisa usar da disciplina para vencer esse obstáculo, né? É lógico, a gente vai falar no evento sobre a questão da metodologia, as melhores formas, né, de você aprender, mas mesmo quando você não tem uma boa metodologia, você pode usar a motivação certa para superar esse obstáculo, né? Deixa eu ver aqui, chegou mais uma mensagem. Qual é o seu nome? É a Érica. Ó, Érica, eu lembro que você já entrou numa live aqui comigo, né? Sou brasileira que mora no Japão há 26 anos. E aí eu lembro que você tinha entrado quando foi, Érica? Foi lá em setembro, mais ou menos, né? Que você entrou na live aqui comigo, que é quando eu tava fazendo aquele outro evento, né? Do mapa da Jornada da Fluência. E aí eu lembro que a gente conversou e tal. E, pô, que legal que você está aqui de volta. Fico feliz quando os alunos sempre voltam na live, quando é a mesma audiência, né? Significa que você também está motivada para em 2023 ficar fluente em inglês. O Antônio está falando que é uruguaio. Me gustan tus publicaciones e amo el português. Que bom, Antônio. Seja bem-vindo. É um prazer enorme ter gente já do mundo inteiro aqui, não só brasileiros. O Duarte, deixa eu ver qual é o seu nome. Duarte é o que está escrito aqui, não tem o primeiro nome. Ou Duarte é o seu primeiro nome. Boa noite, sou da Madeira e trabalho num hotel e também gostava de falar bem o inglês. Obrigado. Gostava, imagina se quer dizer gostaria, né? Você está falando aqui, sou da Madeira, da Ilha da Madeira, é isso? Olha, mais um estrangeiro aqui, seja bem-vindo. Então, a gente está resolvendo esse problema aqui, Duarte. Estamos colocando esse objetivo para o ano que vem. E durante toda essa semana vai ter lives em que a gente vai falar mais sobre conteúdo, que a gente vai aprender frases, vai aprender palavras. Isso tudo a gente vai ver nessa semana também, certo? Mas voltando aqui para minha programação, já que a gente está falando de motivação. Então eu sempre gosto de fazer um paralelo, fazer uma comparação quando a gente coloca dinheiro na jogada, né? Eu falei que a gente tem que ter uma disciplina para aprender, não pode ficar confiando só na motivação, porque a motivação passa com o tempo. Você tem que confiar mais na disciplina, né? E a questão da disciplina é, às vezes, vamos dizer, a gente combina para fazer uma corrida, né? Vou falar, vamos fazer exercício? Imagina que eu combino isso com cada um de vocês. Vamos supor que eu digo, vamos combinar de fazer em 2003, vamos ter uma vida mais saudável, vamos fazer exercício todo mundo? Vamos acordar 5 horas da manhã para correr? Ou para andar de bike, eu não gosto de correr, tá? Eu gosto de andar de bike, então vamos usar esse exemplo. Todo dia, às 5 horas da manhã, nós vamos acordar, todo mundo junto, cada um de vocês é onde estão, a gente vai fazer uma videochamada para conferir que tá todo mundo fazendo, e cumprindo com o combinado, e a gente vai andar de bicicleta às 5 horas da manhã. Você toparia esse desafio, né? Talvez, mesmo que você goste de andar de bicicleta, talvez você diria, pô, 5 horas da manhã, pô, não é comigo não, Rafa. Não é comigo, eu não tenho essa vontade, ou eu não tenho essa motivação, ou até você poderia dizer, eu até gostaria, mas eu não tenho essa disciplina, certo? Agora, eu vou te dar um outro exemplo, meio maluco, mas se liga nesse exemplo. Vamos supor que eu diga pra você, todo dia eu vou te dar uma barra de ouro. Todo dia eu vou te dar uma barra de ouro. Você vai acordar e vai ter... Aqui o Wagner falou que não topa não. Você vai acordar e vai ter uma barra de ouro na sua mesa, na mesa da cozinha. Só que tem um porém. Essa barra de ouro só vai estar lá das 3 horas da manhã até as 3h05. Você tem 5 minutos para acordar. Então toda madrugada você vai precisar acordar e vai precisar ir lá na cozinha pegar essa barra de ouro. Porque eu vou colocar lá às 3 horas da manhã e às 3h05 eu vou tirar de lá. Então, se você não estiver lá nesse horário, nesse intervalo de 5 minutos, você vai perder essa barra de ouro, certo? É um desafio difícil acordar para você todo dia às 3 horas da manhã? É, né? Mas se eu te prometer dinheiro, você vai acordar todos os dias, tenho certeza. Tenho certeza que todos os dias da sua vida, se eu prometer, todos os dias do ano, todos os 365 dias de 2023, eu vou colocar uma barra de ouro em cima da sua mesa. E você precisa acordar para pegar, porque ela não vai ficar a madrugada inteira. Eu vou tirar depois de 5 minutos. Todos os 365 dias você acordaria e pegaria essa barra de ouro. Eu tenho certeza. A Lia está falando, 2 horas estaria lá. Ela já chegaria com 1 hora de antecedência, né? Aqui a Mel também falou, claro. A Érica tá falando, eu levanto todos os dias às 4 horas. Olha, levantaria 1 hora mais cedo, tenho certeza, para pegar essa barra de ouro. Por que que a gente faria isso? E lembrando, né, quanto vale uma barra de ouro? Na cotação atual, uma barra de ouro vale R$200 mil. Então, cada barrinha daquela linda, né, de ouro, vale R$200 mil. Então, todos os dias, quanto daria isso, hein? Deixa eu abrir a calculadora aqui no meu computador. 365, peraí, deixa eu ver aqui. 365 dias...
vezes 200 mil reais. Daria 73 milhões de reais ao final de um ano. Olha, eu tenho certeza que se eu propôsse esse desafio para vocês, todos vocês ao final de um ano teriam 73 milhões de reais na conta de vocês. Por quê? Porque quando envolve dinheiro, a gente tira a força, né? A gente tira a motivação, a gente tira a disciplina da onde precisar, né? E por que isso acontece? Porque literalmente você enxerga o valor do dinheiro, você enxerga a recompensa imediata do dinheiro, né? Ou seja, você tem prazer instantâneo com o dinheiro. Né? Mesmo que você não tenha programado nada para comprar. Sabe quando você recebe... É difícil disso acontecer, né? Mas vai que alguém aqui está nessa situação. Você recebe o salário e você não tem nada em mente para comprar ou nada em mente para fazer com o seu salário. Isso é raro de acontecer, né? Porque normalmente a gente recebe ou vai pagar as contas, que já está endividado, ou já tem um monte de coisa que a gente quer comprar, né? Mas vamos supor, você recebeu o seu salário e você não tem nada em mente. Você fala, acho que eu vou deixar na conta, porque não tenho nada para pagar, não tem nada que eu queira comprar, então eu vou deixar o dinheiro quietinho na conta. Mesmo nessa situação, só de receber o ato de receber o dinheiro, você já sente prazer. É ou não é? Fala aí, qual é o dia mais gostoso do mês para vocês? Provavelmente é o 7º dia útil, né? Que é o 7º não, quinto dia útil do mês, que é o dia que todo mundo recebe o salário. Quando você entra na conta lá, que você vê seu extrato, que aumentou alguns numerozinhos lá, pô, é uma sensação gostosa, de prazer. Porque você entende as coisas que o dinheiro pode te proporcionar, né? Você vê prazer imediato naquilo. Você precisa ter a mesma coisa com o inglês, né? Eu não estou nem te propondo uma coisa tão difícil. Eu não estou falando para você estudar inglês 3 horas da manhã. Olha só que curioso. Eu não falei para você, acorde de madrugada e estude inglês. Não é isso que eu falei. Eu estou dizendo, estude na hora que você quiser. Mas tem uma disciplina, né? Tem uma rotina de estudos. Parece uma coisa tão simples, mas na hora de fazer a gente não tem vontade. E por que a gente não tem vontade? Porque a gente não entende o porquê a gente está fazendo aquilo, né? Na hora a gente não vê recompensa imediata. Lembra do que eu falei para vocês, a gente precisa, nosso cérebro só funciona quando tem, para se comprometer com a atividade, quando tem uma recompensa imediata, né? Então, um outro exemplo também da atividade física, que eu sempre uso. As pessoas começam na academia, né? E eu falei isso na hora do almoço porque a gente estava falando sobre a prioridade, de que as pessoas vão priorizar, vão fazer os seus planos para o ano novo, para 2023. E muitos de vocês aqui, eu tenho certeza, vão colocar esse plano, né, de 2023, ter uma vida mais saudável, fazer atividade física, perder peso, ganhar massa muscular, não sei. Cada um de vocês aí vai ter um objetivo. No começo a gente começa motivado, vai na academia, faz o que tem que fazer, come direitinho, mas isso normalmente não dura 2 semanas, né? Por quê? Por que isso acontece? Você já parou para pensar que a maioria das pessoas dentro de uma academia não são os fortões? Né? Já pensou nisso? Vamos dizer assim, o cara fortão é o cara que teve o resultado, que foi na academia e está claramente tendo resultados. Mas se você for na academia, não importa a hora, pode ser na hora que tem menos gente na academia ou na hora que está ali lotado, né? Vamos dizer 6 horas da tarde, geralmente é o horário de pico das academias. A maioria das pessoas que você olhar não tem, vamos dizer assim, o corpo de cinema. Né? Não tem o corpo musculoso, né? Ou o corpo definido. Então isso significa que a maioria das pessoas não tem o resultado. Né? A maioria das pessoas que fazem academia não tem o resultado, porque a maioria das pessoas da academia não conseguem manter a rotina, né? Não conseguem manter a disciplina, porque a maioria das pessoas da academia não enxergam, não veem a recompensa instantânea. Né? Você vai na academia, você começa na academia porque você tem um objetivo bem claro. Vamos supor, eu quero perder 10 quilos. E isso me motivou a começar a academia. Só que você não vai ter esse resultado com um dia. Você não vai ter esse resultado com 2, com 1 semana, com 1 mês. Você não vai ter esse resultado. Né? Com 1 mês vai, pode até ser, dependendo se você fizer alguma loucura, você até consegue, mas é uma coisa de médio e longo prazo, né? Então a motivação inicial vai se perdendo. Quando você vai para academia todo dia, você vai para academia hoje, amanhã, você olha no espelho, você está igual a você, o que você estava 2 dias atrás, né? Você começa a perder a motivação, porque você acaba esquecendo a sua motivação inicial. Por que eu comecei a academia? Você acaba esquecendo, né? E ir para academia acaba sendo custoso. Então, as pessoas que têm resultados, as pessoas que têm disciplina, você já parou para pensar nisso? Por que às vezes eu tento fazer academia e não consigo?
e tem um cara lá que tá fortão, que visivelmente tá fazendo academia há muito tempo e aquilo pra ele é uma prioridade e é parte da vida dele. O que esse cara tem, ou essa mulher tem, que eu não tenho? Porque eu não consigo ser tão comprometido assim? Muito provavelmente essa pessoa ela consegue ver resultados diários. Nem que seja, como eu falei aqui, a famosa foto do tá pago. Né? Você faz academia, tira a foto em frente do espelho, posta no Instagram e fala tá pago. Nem que seja isso, mas ela consegue ver uma atividade sendo cumprida. Você já ouviu essa frase? Que tem que aprender a curtir o caminho, né? Aprender a curtir a trajetória. O pessoal de academia costuma falar isso. É exatamente isso. Se você ficar só pensando no objetivo final, você esquece qual é o objetivo final. Chega uma hora que você começa a se esquecer dele. Ele parece distante demais. Mas, se você aprende a curtir o caminho, se aprende a curtir essa trajetória, se aprende a curtir ir para a academia todo dia, novamente trazendo para a nossa situação, você aprende a curtir estudar inglês todo dia, você aprende a curtir ver a sua melhora dia após dia, mesmo que seja uma melhora pequenininha, você aprende a curtir isso, você aprende a ter satisfação com essa sensação de fiz o que tinha que ser feito, cumpri com a minha palavra, eu disse que aprenderia inglês em 2023 e aqui eu já dei mais um passo. Dos 365 dias do ano, já se foi mais um em que eu estudei, sabe? Essa sensação, você precisa aprender a ter prazer com isso. É isso que faz a diferença. É isso que faz as pessoas serem disciplinadas. Anota aí, pessoas disciplinadas são pessoas que aprendem a curtir o processo. É isso que é ser disciplinado. Não tem segredo para ser disciplinado. O cara que é disciplinado, ele está curtindo o que ele está fazendo. Pessoas que não gostam do que estão fazendo não conseguem manter a disciplina. Se você acha que não, eu vou na força do ódio, né, como a gente diz, com a força de vontade, eu vou superar isso que eu não gosto de fazer, até eu conseguir ter o resultado, você não vai conseguir. Com o tempo você vai desistir. Agora, se você aprender a curtir o caminho, a trajetória, aí você vai conseguir, aí sim você vai chegar lá, né? É só você pensar, talvez você seja uma dessas pessoas. Eu ouço muito de alguns alunos, de algumas pessoas que me acompanham aqui, a pessoa dizer, Rafa, eu estudo inglês porque é importante, mas eu não gosto do inglês. Por que a pessoa não gosta do inglês? Eu nunca ouvi nenhum brasileiro, por exemplo, dizer que não gosta do português. Por quê? Porque o português é o nosso idioma, né? Você não tem dificuldade para falar o português, você simplesmente abre a boca e fala. O inglês não é uma coisa que você deveria ter opinião, eu gosto ou eu não gosto, né? Eu, por exemplo, eu nem gosto e nem desgosto do português. Para mim não é uma coisa que eu tenho uma opinião a respeito. Eu simplesmente uso o português. O inglês é a mesma coisa. Não é que eu gosto de falar inglês ou que eu não goste. Não, eu simplesmente uso o inglês, né? Então as pessoas que dizem que não gostam do inglês, elas não gostam do processo para aprender inglês, né? Para o processo que as escolas tradicionais colocam, para aquele processo com livro, para aquele processo com atividades, as pessoas não gostam disso, né? Então, por exemplo, a gente viu aqui o Luiz falando, quem mais foi que falou? Deixa eu ver o nome de vocês aqui para lembrar. Deixa eu ver se vocês ainda estão aqui, né? Cadê os nomes? Foi a Erika? Não, a Erika acho que não. A Erika não chegou a falar isso. A Lia também, né? Se eu não me engano, que estava falando isso. Então, a gente normalmente... Peraí que me deu um branco no que eu tava tentando lembrar aqui. Mas normalmente é isso, a gente acaba não curtindo o processo para aprender. Vocês falaram da metodologia, né? Uma metodologia que me interesse, uma metodologia que me deixe motivado, né? Então é isso, quando você não curte o processo, você não consegue manter a disciplina e você não consegue aprender. Você precisa aprender a curtir o processo, e é lógico, tendo uma metodologia interessante, aí sim você vai conseguir ter esse avanço, né? Como por exemplo é a metodologia non-stop, que é a metodologia que eu criei. Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso nas lives futuras, certo? Então vamos fazer a recapitulação aqui para a gente entender a mensagem da live de hoje, para você entender bem, de forma bem clara o que foi que eu tentei passar para você, né? Que eu imagino que eu consegui. Motivação. O tema da live é motivação. Qual é a motivação certa para aprender? A melhor motivação que você pode ter é não contar com motivação. É você contar com disciplina. É você contar
com pequenas tarefas, com pequenas missões cumpridas, né? Então, cada dia você coloca um objetivo e você cumpre aquele objetivo. Cada dia eu quero aprender um número X de palavras ou de frases, e quando eu aprendo aquele número de frases e palavras, eu sinto um prazer instantâneo e isso me motiva a seguir no dia seguinte, né? Então, talvez até reformulando a minha frase, a melhor motivação que você tem, que você pode ter para aprender inglês é cumprir as tarefas diárias. Se dar por satisfeito com o seu estudo diário, com aquilo que você aprendeu naquele dia. Rafa, mas eu aprendi só 5 palavras. Eu estudei tanto tempo no dia de hoje e só aprendi 5 palavras. Se dê por feliz. 5 palavras são 5 palavras a mais do que você sabia antes de começar a estudar, né? Cada dia é passo a passo, né? A gente pode, por exemplo, me usando aqui como exemplo, né? Se vocês verem o meu perfil aqui do Instagram, tem 100 mil pessoas que me seguem nesse perfil. Exatamente, 100 mil pessoas que me seguem aqui no Instagram. Mas eu não comecei com 100 mil pessoas. Quando eu comecei, esse perfil que a gente está usando aqui era o perfil da minha escola, né? Quando eu tinha escola aqui em São Paulo. Então era o perfil que só tinham basicamente alunos e conhecidos meus, né? Eu tinha 400, não, eu tinha 300, acho que nem isso, 200 e poucos seguidores. E hoje eu tenho 100 mil seguidores, né? Então, como foi que eu fiz para chegar nesse ponto, né? Trabalho na internet é um trabalho que é custoso, né? Então, às vezes, hoje eu tô fazendo live aqui, ó, tô vendo nesse exato momento tem 21 pessoas comigo aqui, né? Eu poderia ficar triste porque tem 21 pessoas, né? Mas não, porque eu tenho 100 mil pessoas que me seguem, mas eu sei que não são 100 mil pessoas que estão colocando inglês como prioridade, né? Vocês que estão aqui tem esse diferencial. Se você está aqui nessa noite, no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, me ouvindo falar sobre inglês, é porque você realmente já começou a priorizar o inglês. Você já está cumprindo essa missão, vamos dizer assim, né? De colocar o inglês como prioridade e se tornar fluente em 2023. Então, parabéns para você. Eu estou aqui falando agora nesse exato momento para 20 pessoas, né? E eu estou motivado de falar para essas 20 pessoas, porque eu sei que eu estou cumprindo a minha missão diária. Eu me comprometi a ajudar vocês com 3 lives por dia e eu já cumpri minha missão, né? Já fiz uma live hoje, essa é a segunda, amanhã teremos mais 3 lives. Então, o que me motiva não são os números, os grandes números, são as pessoas que estão aqui agora. Então, é o objetivo diário que eu estou cumprindo, né? Mesma coisa quando eu comecei no perfil. Eu fazia posts e às vezes, sei lá, dava 10 likes, né? Eu ensinava um conteúdo super útil. Nossa, eu ensinava uma coisa muito interessante que eu gostaria de ter aprendido quando eu era aluno. E às vezes dava 10 likes, nenhum comentário, não ganhava nenhum seguidor novo. Eu poderia ter desistido, né? Eu poderia ter dito, quer saber? Eu não me sinto mais motivado, né? Porém, eu usei da disciplina. Eu falei, não, eu sei que se eu seguir dessa forma, diariamente fazendo o que tem que ser feito, mesmo quando eu não quero fazer, um dia eu vou ter o resultado, um dia eu vou ser reconhecido, um dia vai ter 1.000, 10.000, 50.000, 100.000 pessoas, né, como tem aqui hoje no meu perfil, que vão estar vendo as minhas publicações e vão estar aprendendo inglês comigo, né? E o que me motiva é ainda continuar fazendo esses números crescerem, né? Então, é isso, eu usei da disciplina. E aí a minha motivação diária era essa, não, eu quero postar um vídeo por dia. Se todos os dias do ano eu conseguir postar um vídeo no Instagram, eu vou me dar por satisfeito e eu vou me sentir motivado para seguir no dia seguinte. É lógico que eu não consegui postar todos os dias do ano, né? Mas eu consegui postar na maioria dos dias, né? E eu consegui fazer a minha audiência crescer. Então, da mesma forma vocês, motivação diária, motivação por cumprir a tarefa daquele dia. É isso que vocês têm que ter. Certo? Então é isso, confiem mais na disciplina do que na motivação, mais na disciplina do que na força de vontade. E anotem essa frase aí, pra gente encerrar a live. Eu quero deixar uma frase de impacto para vocês, pra gente encerrar a live. Mas antes disso, apertem mais likes aqui, né? Como eu já falei, eu fazia conteúdos que tinha 10 likes, hoje eu tenho muito mais gente aqui para me dar like, para me ajudar, então apertem aí para vocês me deixarem felizes e motivado a continuar fazendo as lives para vocês. A Lia tá falando que eu sou inspiração, pô, obrigado, Lia, imagina, eu fico muito feliz com esse elogio e fico feliz que você esteja curtindo o que eu estou passando e ensinando aqui, certo? Então vocês pegaram aí o caderno para anotar? A frase é o seguinte, não se esqueçam, o fluente de hoje, a pessoa que está fluente em inglês hoje, é o iniciante que não desistiu.
certo? É isso. Todo mundo foi iniciante um dia. Por exemplo, eu. Então, se hoje eu sou fluente em inglês, é porque algum dia eu fui iniciante que não desistiu. Né? Eu estudei, por exemplo, eu lembro de todos os meus colegas de sala, né? Todos os meus colegas do curso de inglês. E foram várias turmas que eu passei, eu estudei vários anos na escola tradicional, tal, toda aquela coisa chata, maçante, e várias pessoas desistiram. Eu lembro de pessoas, algumas delas eu ainda tenho contato até hoje, que até hoje estão na briga para aprender inglês. Né? Às vezes a pessoa parou, não foi nem por culpa dela, às vezes foi algum imprevisto, falta de dinheiro, falta de tempo, né? E ela precisou parar. Mas de qualquer forma é isso, a pessoa parou e até hoje está tentando, e eu persisti, eu também tive dificuldades. Às vezes faltou dinheiro para pagar inglês, às vezes faltou tempo para estudar, às vezes tinha alguma coisa acontecendo na minha vida que eu não podia priorizar o inglês da forma que precisava, mas eu não desisti. Eu segui até o fim porque eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, eu tinha 16 anos, no ano de 2006, eu falei, eu vou aprender esse negócio de inglês. Isso é legal. Eu contei pra vocês a minha motivação, né, que era, e eu esqueci de uma. Minha primeira motivação era entender os jogos de videogame que eu jogava, entender a história dos jogos que eu jogava naquela época. Segunda motivação era entender e conseguir cantar junto as músicas que eu gostava, né? Sempre gostei muito de música em inglês. E a terceira motivação, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, é que eu pensei, pô, eu não conheço ninguém que fala inglês. Né? Você imagina, eu adolescente, 16 anos, né? No Brasil daquela época, se hoje é difícil encontrar alguém que sabe falar inglês, imagina quanto tempo atrás? 15 anos atrás, né? Um pouquinho mais. Era muito mais difícil, né? Eu não conhecia ninguém, nenhum dos meus amigos sabia falar inglês. Eu não conhecia nenhum adulto que soubesse falar inglês também. Eu falei, ó, eu não conheço ninguém que sabe falar inglês e eu acho que isso é legal, hein? Eu acho que se eu souber falar inglês e as pessoas olharem e falar, nossa, o Rafa sabe falar inglês, eu acho que isso vai ser legal e isso vai me dar prazer. Então, isso foi uma motivação, uma coisa boba, né? Eu acho que é uma coisa meio boba, mas que me motivava. Eu falava, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas olhem pra mim e me admirem e digam, nossa, olha só, o Rafa aprendeu a falar inglês, uma coisa que eu não sei fazer, uma coisa que ninguém sabe fazer, o Rafa sabe fazer. Né? Então, isso sempre me motivou, né? Isso me motivou para isso e para várias coisas que eu faço também, de ter esse diferencial, de saber fazer uma coisa que outras pessoas não sabem, de ter, por pura vaidade mesmo. Você pode falar, pô, o Rafa é vaidoso, o Rafa é orgulhoso? Sou um pouquinho sim. É uma característica que às vezes é ruim, mas que por vezes é boa, me ajuda muito, me motiva a sempre seguir em frente. Beleza? Então é isso, não esqueçam, o fluente é o iniciante que nunca desistiu. E eu espero que esses sejam vocês. No final de 2023 você possa dizer, eu sou fluente porque quando eu era iniciante, lá no final de 2022 com o Rafa, eu não desisti. Beleza? Pessoal, é isso. Não se esqueçam, de segunda a sexta-feira estarei fazendo live todos os dias, 3 lives por dia, e amanhã eu estarei de volta às 9 horas da manhã. Quero ver todos os senhores e as senhoras aqui. O tema da live de amanhã será, deixa eu ver aqui o tema, não leva o jeito pro inglês. Você acha que você é assim? Você acha que você não leva jeito para inglês? Que o inglês não é para você? Que você não consegue aprender inglês? Esse é seu caso? Então você não pode perder a live de amanhã. Eu vou tirar essa ideia da sua cabeça e você vai ver que o inglês é para você sim, é para qualquer pessoa, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, boa noite, um abraço e a gente se vê amanhã às 9 horas da manhã.